Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à primeira live desse canal sobre constelação familiar, as 3 leis do amor e as 3 leis da consciência. Vou falar um pouquinho de mim enquanto o pessoal chega para a live. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. A partir de agora, do dia 13, a gente inicia uma série de lives ao vivo sobre esse tema. Sejam muito bem-vindos a participar dessa live. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. Que a gente tenha o novo, o belo, através da ordem do pertencimento e do equilíbrio. Eu me chamo Vanessa Ferreira, eu sou proprietária do Instituto Mentoria Próspera, terapeuta, planejadora financeira e formadora. Então já tenho aí 33 turmas de Reiki, Usui Lunar, alunos, né? Já trabalho com isso há um bom tempo, mais de 150 mentorados, então é um prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a conhecer sobre constelação familiar, a usar a constelação na sua vida. Hoje eu vou trazer informações e exemplos que podem fazer sua vida mais leve, mais alegre e mais feliz através da terapia sistêmica. Então bora lá, sem enrolação. Comigo aqui o papo é leve, o papo é solto, a gente está numa rede divertida, numa rede alegre, e eu acho que essa troca aqui pode trazer pra gente muitas informações, né? Essa conversa fluir com leveza, com alegria, na medida do possível. Se vocês puderem fazendo perguntas, eu tô com o pessoal aqui da minha equipe e a gente vai bater um papo sobre constelação familiar. 3 leis do amor, 3 leis da consciência. Já ouviu falar o que é constelação familiar? Sabe de onde surgiu isso? Que trem é esse? Constelação familiar, a gente atua, né, com as leis da vida, as leis da natureza. Constelação familiar tem a ver com ordem, com pertencimento e com equilíbrio. Então eu vou desenrolar esse papo, vou desenrolar esse tema desde o começo. Quem foi que divulgou a terapia de constelação familiar para o mundo? Nosso querido Bert Hellinger, um alemão nascido em 1920, lá vai bolinha, trouxe, né, esse conhecimento para o mundo através de analisar situações e sistemas, né? Bert, que foi um seminarista, trabalhou em grupos com famílias, foi um grande percursor da terapia sistêmica na Europa. Ele sintetizou esses conhecimentos e trouxe a público. Temos outras pessoas que colaboraram no desenvolvimento dessa ferramenta, mas Bert é o que saiu com a bandeirinha divulgando para o mundo essa informação. Bert foi padre, né? Trabalhou como seminarista, fez trabalhos numa tribo Zulu, do qual era intérprete, e nessa tribo Bert começou a compreender que a gente não faz parte de um sistema só. Oi, boa noite, sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. É um prazer ter vocês aqui comigo. Essa live a gente vai falar sobre as leis sistêmicas, sobre constelação familiar, vou dar exemplos práticos desta ferramenta, né, para que vocês usem essas leis no seu dia a dia. Vou fazer alguns exercícios sistêmicos. Então sejam muito bem-vindos. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Então, como dizia o Bert, ele trouxe esse conhecimento analisando essa tribo Zulu, do qual ele observa que as pessoas são muito parecidas com o seu meio, que o fruto não cai muito longe da árvore, sabe? Então, nesse fruto que não cai muito longe da árvore, ele começou a usar a psicologia, a psicanálise, a hipnoterapia, as questões de programação neurolinguística para trazer na prática as leis sistêmicas.
Então o Bert aí é o fundador, ele tem o seu lugar, viveu, né? O Bert já faleceu, ele viveu até os 94 anos, constelando as suas questões até os 94 anos, então sempre há tempo para viver mais e melhor. Então é isso que se trata a constelação familiar: equilíbrio, leveza, foco na solução, na resolução. Constelação é uma terapia breve, com começo, meio e fim. A constelação familiar traz um assunto, e nesse assunto, quando eu abro o campo, eu consigo perceber o que ali naquela minha situação está me atrapalhando. Vanessa, o que eu posso constelar? Quais os assuntos? Tudo, meu povo, tudo. Unha encravada, inventário, desemprego, relacionamento, dinheiro, prosperidade, abundância, eu posso tudo. Na constelação familiar, eu posso constelar qualquer tema, né? Só não, deixa eu já falar, jogo de azar, tá? Porque já me fizeram essa proposta, isso a gente não constela. Mas a gente pode constelar a sua prosperidade para que você abra caminhos para conseguir, né, mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância na sua vida. O que é sistema? Sistema, quando a gente fala na constelação familiar, sistema é o meu código de barras genético. Costumo dizer que constelação trabalha o seu sangue, o seu DNA. Você não foge daquele código genético da sua mãe e do seu pai. Então, na constelação familiar, eu atuo com esses códigos genéticos. Isso para o bem como para o mal. Então, as características positivas que eu tenho nesse código genético, no meu código de barras, elas me levam para a solução ou para o declínio. Então, o sistema é aquilo tudo que eu trago na minha genética, no meu DNA, no rastreio genético das até 21 gerações daquele pai e daquela mãe. Então, quando a gente abre um campo de constelação familiar, a gente entra no sistema, é como se o cliente que vem fazer a constelação familiar, ele me desse uma chave. A gente vai usar a chave, né, gente? Eu sei que a gente tá na época digital, mas a gente usa uma chave. Quando o cliente vem aqui fazer uma constelação comigo, eu abro a porta daquele sistema. E nesse sistema eu verifico quais assuntos, quais situações, quais circunstâncias estão impedindo que aquele homem, aquela mulher alcance o seu objetivo na vida. Eu já constelei inventário, venda de imóveis, compra de carro, certificação internacional, concurso, de tudo, divórcio, casamento, tudo é possível, saúde, problema de saúde. Na constelação familiar a gente não fala o diagnóstico, a gente trata o problema, se é uma doença, como sintoma. Então tudo é possível constelar com esta ferramenta terapêutica breve, começo, meio e fim numa sessão. Então a constelação familiar ela é uma metodologia que reproduz, replica as leis e percepções da sociedade. Então isso é uma constelação familiar. Essa constelação familiar trabalha num sistema corrigindo, reorganizando e realinhando passado, presente e futuro. Eu costumo dizer para os meus freguês, desculpa, tá, mas cliente, eu gosto de trazer leveza aqui para a live, a gente está no TikTok, então eu gosto de trazer essa leveza. Eu costumo dizer para os meus freguês que quando faz uma constelação, ficar com o biquinho calado, não falar nada. Por quê? Essa constelação ela está atuando no passado, no presente e no futuro. Então faz uma constelação, fica um mesinho com a boquinha calada, não fala nada, criatura do Senhor, né? Por quê? Porque esse campo ainda está sendo organizado. Esta constelação dura até 2 anos. Eu já tive constelações minhas, por exemplo, que eu fui olhar na íntegra o resultado com 5 anos depois de feita. A constelação
se você faz a sua parte, se dentro daquilo que você viu na constelação, você toma as decisões, as mudanças, tudo o que você precisa fazer, a constelação atua de forma maravilhosa. Claro que depende de você, das suas decisões diárias, da sua mente. A gente costuma dizer que a constelação ela trabalha para o mais ou para o menos. Na psicanálise seria: ou eu trabalho para a solução ou eu trabalho para o problema. Ou eu estou focado em conseguir aquilo que eu desejo, seja emprego, seja concurso, seja relacionamento, seja uma família feliz, ou eu estou trabalhando aqui para reclamar, para ter depressão, para ter ansiedade, né, para ter ataque de pânico. Ou eu trabalho para resolver a questão, ou eu trabalho para reclamar, para o menos. Então a constelação familiar, você consegue trazer solução através de frases e de informações que a constelação atua. As frases da constelação familiar, elas são frases para solução. Que trem é esse, Vanessa? Como assim? O que você está falando? Quando eu digo eu vejo você, que inclusive essa frase é usada no filme Avatar, eu vejo você, é assim, eu olho para você, pessoa que está na minha frente, e reconheço as suas virtudes e os seus defeitos, a sua luz e a sua sombra. Quando eu vejo você, eu reconheço o seu lugar neste planeta, neste mundo, eu reconheço a sua vida. Não entra aqui juízo de valor. A postura do constelador familiar a gente não julga. A gente não está aqui para ter uma opinião sobre o que o cliente traz numa constelação familiar. Na constelação familiar, boa noite, quem está chegando, quem está entrando, seja bem-vindo. Eu trabalho com esses bonequinhos, olha que bonitinhos. Eles representam, isso na minha constelação online presencial, eles representam as pessoas do sistema. Eu posso trabalhar com pessoas, eu posso trabalhar com âncoras, que são papéis representando pessoas do sistema. A constelação familiar pode ser feita na água, com cavalos, tem várias formas de fazer constelação familiar. É uma ferramenta muito bacana que você pode trabalhar. Eu trabalho aqui online, olha, com os meus bonequinhos, eu tenho aqui todas as vertentes, olha, até com o bigodinho. Esse daqui normalmente trabalha com português, olha, sempre representando. Quando tem português no sistema, este bonequinho sempre representa. Uma curiosidade, né, gente? Tem que aproveitar, já dizer. Então, eu trabalho com a constelação familiar trazendo soluções. E aí a gente vai entrar com a constelação familiar trazendo as leis. Vanessa, o que é isso? 3 leis sistêmicas ou 3 leis do amor. Lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Como assim, Vanessa? Como assim? Ordem. Todos os que vieram antes de mim, mamãe, papai, avô, avó, bisavô, bisavó, todos eles são maiores do que eu. Como assim? Quem me deu a vida e me trouxe para esse mundo é maior do que eu. Então, na lei da ordem, a gente considera a hierarquia, considera a ordem de vínculos familiares, de quem veio antes, de quem abriu caminhos. Então, a lei da ordem reconhece, dá lugar para quem veio antes e abriu caminhos. Se eu sou, por exemplo, de uma descendência portuguesa, aqueles portugueses vieram antes, vieram num navio, eles abriram caminho para que eu, fulano brasileiro, estivesse aqui agora, ou fulana, né? Então, abriu caminho para isso. Então, eles têm uma ordem de precedência, como um organograma, pessoas que vieram antes de mim, por ordem de precedência. Então, a gente respeita essa lei da ordem. Nesta lei da ordem, não importa se eu amo meu pai, minha mãe, se eu gosto da minha avó, do meu avô, não importa. Isso não significa que você tenha que permanecer grudado na casa dessa família. Não é isso que eu quero dizer. Tenho bastante cuidado quando eu trago isso, porque não é porque você nasceu nessa família que você tem que ficar grudada com ela.
A questão da constelação familiar é trazer resolução, é para que a sua vida seja leve, para que ela flua. Se nessa solução que a terapia traz, você consiga conviver bem com essa família, excelente. Mas se nessa solução você só acolhe essa família dentro do seu coração e segue a vida, tá tudo bem também, tá tudo certo. Então a gente trabalha com a constelação familiar, com essa questão de acolher a vida, acolher da forma que é. Somente o adulto prospera, somente o adulto casa. Quem ganha dinheiro é o adulto, quem constrói negócios sólidos é o adulto. A criança não prospera, a criança não se relaciona, ela não constrói coisas sólidas. Então a questão aqui é trabalhar com a realidade da forma que ela se apresenta, gostemos ou não. É assim que é, do jeito que é possível. Com mais uma frase da constelação: foi assim, tudo foi como tinha que ser. Então eu olho para esse pai, para essa mãe, para essa avó, para esse avô, respiro fundo, olhando para eles, digo assim: eu vejo vocês. Foi assim, tudo foi como tinha que ser. Essa frase traz uma solução e leveza no seu coração, sem julgamento. O constelador familiar, a consteladora familiar não julga, ele se coloca numa posição de metaposição e olha para a vida do jeito que ela é. Se eu posso ser feliz e alegre com a vida que eu tenho, melhor ainda. Mas eu tô sempre focado na solução, sempre pro mais, não pro menos. Né? As pessoas que tendem a reclamar demais, a xingar demais, a criar muitos problemas, elas estão focadas na ansiedade, no medo, na depressão, porque elas só veem o pior da vida, elas não estão focadas pro bom, pro bonito e pro belo, para solução, para resolução. Essa é a diferença de quem caminha para o mais, de quem caminha para o menos. A constelação familiar bem dirigida, quando o cliente ajuda, fazendo a sua parte na terapia, olhando para o bom, para o bonito e para o belo, ela tende a trazer para a solução. Claro que eu costumo dizer, e eu brinco, que eu não sou a mãe de nada, né? Eu faço a minha parte, o cliente precisa fazer a dele. Eu sou 5% na equação, usando as minhas técnicas. 95% é com o cliente, porque é ele que está na cabeça dele, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, se ele não for bissexto. Se não, 366. Então, assim, a constelação, ela traz solução, ela traz equilíbrio, traz quietude para quem se dispõe à mudança, para quem se dispõe a construir na vida algo proveitoso, algo sólido. Então, a constelação, que é uma terapia breve, com começo, meio e fim, traz leveza, traz equilíbrio. Boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos desse bate-papo sobre constelação familiar. Fiquem aqui com a gente, sempre tem coisas muito boas, né, a serem aproveitadas. E a gente vai para a segunda lei, a lei do equilíbrio. Vanessa, que trem é esse? Que lei do equilíbrio? O que você está falando? O que você está falando? Lei do equilíbrio é que ninguém dá mais que o outro. Essa lei do equilíbrio, ela serve muito para os relacionamentos. Nos relacionamentos, se eu tenho uma pessoa que dá demais e outra que dá de menos, isso tende a se romper. Nenhuma relação amorosa vai para frente quando um faz tudo e o outro não faz nada. Isso não necessariamente precisam ser trocas justas, centavo a centavo na questão financeira, mas todo mundo tem que se sentir valorizado. Então, se eu trato o outro com consideração e ele não me trata com consideração, a tendência é que esta relação finde, porque não tem equilíbrio. Vou dar um exemplo, né? Às vezes você se doa demais numa amizade, você faz pela pessoa e a pessoa não te retribui nada. Vai chegando um tempo
Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, você vai embora. Você nem se despede da pessoa. Por quê? Porque você se sente abusado, você se sente menos, porque você deu em excesso e outra pessoa não tinha a mesma consideração que você. Então a tendência nas relações, quando um faz demais, o outro faz menos, é que elas não durem. Então se você no trabalho a mesma coisa, se você faz, você não recebe essa consideração, essa remuneração justa, você desanima do trabalho, a tendência é que você saia dessa empresa, desse negócio. Então, quando a gente tem trocas, elas precisam ser justas e equilibradas. Então, usem essa lei sistêmica com equilíbrio. Então, Vanessa, como eu poderia usar uma frase para trazer equilíbrio agora no relacionamento, ouvindo você? Como eu posso fazer isso? Olhando para aquele amigo, para aquele colega de trabalho, olhando para essa pessoa, respirar fundo, sempre respirando para deixar essa mente tranquila, com tranquilidade. Fulano, ciclana, eu vejo você. Nós temos o mesmo tamanho. Eu te vejo com equilíbrio. Olha só que quando eu falo isso, até a entonação aqui traz esse semblante. Isso são as frases da constelação familiar. Constelação familiar vem para o equilíbrio. A energia muda quando eu trago frases sistêmicas, porque eu tendo a solução ao melhor, ao bonito, ao belo. Então, essa lei do equilíbrio. Então, nos relacionamentos de vocês, deem uma refletida para quem está me acompanhando aqui, se vocês estão tendo relacionamentos harmoniosos. E se estão fazendo em excesso, volta um pouquinho. Se está fazendo muito pouco, avança um pouquinho. Porque se não tiver equilíbrio, as relações tendem a afundar. Tenham bastante cuidado com isso. Às vezes você vê seu amigo sair do nada, não foi do nada que ele foi embora. Eu tava vendo, até aqui no TikTok mesmo, uma moça falando, fulano pegou a bolsa e foi embora. Imagina, esse fulano deve ter dado várias situações para essa pessoa e essa pessoa não mudou. Eu vou dar um exemplo, eu tinha um amigo que é assim, a gente sempre saía, sempre conversava, era uma amizade maravilhosa e ele casou. Quando a pessoa casa, a gente sabe que muda, né? O ritmo da vida, as coisas mudam. Mas eu falava pra ele, nossa, fulano, eu sei que você casou, arranja um tempinho pra gente sair, tomar uma coisinha, leva sua esposa, né? É claro, né? Uma pessoa casada tem que levar. E eu não tinha problema nenhum, mas ele começou a se afastar. Então eu comecei a perceber que eu estava doando mais do que esta pessoa. E chegou num ponto eu falei assim, olha fulana, vamos conversar, vamos marcar. Convidei umas 5, 6 vezes esse amigo, que antes, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses a gente saía para almoçar, para jantar. Ele começou a ir embora. A gente sabe quando a pessoa muda o estado civil, a situação muda. Mas eu vi da minha parte que ele não estava fazendo esforço. Então eu fui comunicando, fui avisando, porque é um amigo muito querido, uma pessoa que eu gosto muito. Apesar de não ter continuado a amizade, é uma pessoa que eu gosto muito. E nessa troca eu vi que ele não foi ajustando o lugar dele nessa amizade. Eu estava me excedendo e ele fazendo de menos. Até que chegou um ponto que eu dei um basta. Porque a partir do momento que não é saudável para você, você pega a bolsinha e vai embora. Isso é a lei do equilíbrio em ação. Quando eu não estou recebendo, eu tento ajustar e não dá certo, eu saio dessa situação. Por isso que tantos casamentos, relacionamentos e amizades tendem ao fracasso quando a pessoa não segue essa lei, né? Quando um dá demais e o outro dá de menos. Então eu falei da lei da ordem, do equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Ordem, equilíbrio, pertencimento, claro, Vanessa, pertencimento. Essa lei eu gosto de dar um exemplo bem bacana. Deixa eu molhar o bico aqui, né? Porque tô falando mais do que não sei o que, só um minutinho.
Guaraná, viu, gente? Guaraná. Então, tomando um guaranazinho. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Obrigada aí pelos emojis, por tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Lei da ordem, né? Lei do equilíbrio, lei do pertencimento. As 3 leis que regem a sociedade para a fluidez e para o equilíbrio. A lei da ordem é aquela. Quando eu considero a ordem natural das coisas, aqueles que vieram antes, aqueles que me precederam. Lei do pertencimento. Todos que fazem parte do meu sistema têm o direito a pertencer. Sabe aquela tia chata? Eu adoro dar esse exemplo, porque todo mundo tem uma, né? Ou tio chato, que é tipo um peso morto na família. Aquele tio que bebe demais, você chama pro churrasco, dá aquele, né, aquela avacalhada. Ou a tia que reclama demais, que não dá uma bola dentro no churrasco. Todo mundo tem esse tio, essa tia. E conforme essa pessoa vai ficando cada vez mais chata, a gente tende a pôr ela de canto. Até chega um ponto que eu não convido mais ela para os churrascos, para os aniversários, as crianças vão nascendo na família, para os casamentos, eu não vou convidando mais. E eu vou excluindo essas pessoas que eu não gosto. Então, nessa lei do pertencimento, todos têm o direito a pertencer. Os filhos não nascidos, os natimortos, os abortos espontâneos ou os provocados, as pessoas que cometeram assassinatos, os assassinos, todos têm o direito a pertencer. Normalmente, quando tem um bafão no sistema, ninguém comenta, né? Quando uma pessoa perde um bebê ou alguém é assassinado, a gente tende a camuflar isso. E isso gera muitos problemas na nossa vida. Quando eu abro as constelações aqui e sai a questão de segredos, normalmente são essas situações que não são faladas. Então, por exemplo, a mãe teve um aborto antes de você e não fala, porque, putz, ter um aborto é dolorido, é sofrido, né? Então ela não comenta, mas você tem aquela sensação, você quanto filho, de falta. Aquilo provoca problemas na sua vida. Esse tio que cometeu algum movimento que não foi o mais adequado também gera questões nesse sistema. Então eu preciso olhar para todos que pertencem, para todos os excluídos do meu sistema. Eu fiz uma constelação e nessa constelação um dos tios se perdeu. E esse ponto é muito legal. E esse um dos tios se perdeu. Ninguém falava desse tio. Esse tio ficou sumido assim 20 e poucos anos. Mas por que ninguém falava? Ele cometeu um crime. Ele assaltou e teve que sair fugido. Ele teve que mudar de estado para não ser preso. E isso trouxe uma desonra para a família, porque essa família é muito certinha, muito ética, né? Isso trouxe uma desonra. Então ninguém falava dele. É como se ele não tivesse existido. É uma pessoa viva enterrada. O que aconteceu? O sobrinho nascido começou a ter problemas, a ser um menor que gerava confusão, a ser um menor que levava coisas de loja. Ele começou a representar esse tio. Quando eu abri a constelação, esse menino, esse jovem, estava representando esse tio que cometeu esse crime, para que fosse dado lugar ao sistema. A partir do momento que esse tio foi reconhecido e que a mãe, né, desse jovem trouxe essa informação, essa criança parou, ela voltou a ser uma criança mais comportada, né, ser uma criança mais equilibrada, porque ele estava honrando esse tio que cometeu esse crime. Então, às vezes, a sua vida não está andando por questões suas e do seu sistema que você nem faz ideia. Ontem eu estava estudando para minha pós em psicanálise clínica
estou me formando psicanalista até o final do ano, e a gente estava falando da questão de inveja e de gratidão. E isso se configura no cérebro de 3 a 6 meses. Um bebê de 3 a 6 meses tem dentro de si esses dois pontos, inveja e gratidão. Então, quando a mãe que tem o leite materno se ausenta por algum motivo e a criança não tem compreensão para entender que ela foi tomar um banho, foi fazer uma comida, ele sente inveja porque a mãe leva com ele o leite materno. E aí cria, de 3 a 6 meses de idade, essa raiva e esse amor permeando dentro da personalidade de um bebê. E a constelação, ela traz tudo isso que está obscuro do seu subconsciente e do seu sistema, que você nem faz ideia que existe. Então esse bebê, concluindo esse assunto, quando a mãe vem amamentá-lo, ele se sente nutrido e abastecido, aí ele entra na esfera de gratidão. Vocês acham mesmo que é possível resolver a vida só lendo um livrinho? Não é, gente. Tem muitas coisas que impedem a manifestação dos nossos sonhos. Tem muitas coisas que impedem o relacionamento dos sonhos, o alcance de um concurso público, de um inventário, muitas vezes. Essa questão de inventário é outra coisa muito legal. Normalmente, no inventário, a gente tem 2 leis que são infringidas. A lei da ordem. Normalmente alguém não foi considerado no inventário, o inventário não se desenrola de jeito nenhum. E a lei do pertencimento, que também excluíram alguém do inventário. Então essas 2 leis, sim, Ju, essas nossas crenças começam desde a inseminação do óvulo. Começa antes da gente ser gerado, as nossas crenças. A gente traz na hora da concepção do bebê. Se aquela mãe sentiu muito medo, né, ao ter uma relação sexual, a criança tende a nascer com muito medo da vida. E de bebê a gente já desenvolve muitos traumas. Além dos traumas sistêmicos, que é o que vem no nosso código genético, as interações com o pai e com a mãe já geram muitas crenças, sim. A gente não faz ideia, né? A gente normalmente só está 5% do tempo consciente, os outros 95% são governados pelas nossas crenças que nós nem temos ideias que existem. A gente está muito pouco presente na vida como um todo. Albert Einstein, um dos gênios, esteve presente aí em 11%, 12%, né, da sua inteligência. Cristo, em alguns pesquisadores tem isso, esteve presente em 33%. A gente usa muito pouco do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso consciente. A gente usa muito pouco, porque a maior parte do tempo a gente está vivendo em padrões nossos ou dos nossos sistemas familiares. A gente passa muito pouco tempo presente na vida. Por isso, quando a pessoa vem fazer constelação familiar comigo, eu falo, você tem que praticar aquilo que saiu na sua constelação familiar. A constelação familiar traz resultado desde que você faça a sua parte. E também tenha paciência em esperar o resultado das coisas, né? Porque as pessoas passam uma vida inteira com problema, não é nem problema, é problema mesmo, aí faz uma constelação e quer uma resolução para uma vida inteira, né? As coisas têm um processo para criar as crenças, tem um processo para reprogramar essas crenças. Então, terminei as 3 leis, a gente vai para as leis da consciência. Tomar mais um golinho aqui, molhar o bico. Sejam todos muito bem-vindos a participar dessa live sobre constelação familiar, leis do amor, leis da consciência. Sejam muito bem-vindos. Então a gente vai para a parte da consciência. Vanessa, como assim? A gente tem a nossa consciência pessoal, que são formados pelas nossas crenças positivas e negativas.
pela nossa educação, dos nossos pais, pelo meio que a gente interage. Então, essa é a minha consciência pessoal. Então, é o indivíduo nessa consciência. Aí eu vou para a consciência de grupo. O grupo da minha família, meu grupo de trabalho, grupo da faculdade, grupo do cursinho, grupo do mestrado. Então, eu vou entrando em grupos. Os grupos tendem a ser maiores do que o individual. Então, eu gosto de dar esse exemplo. Às vezes, dentro da sua família, você é uma pessoa super divertida, super descolada. Dentro da faculdade, você é uma pessoa super séria. No grupo da sua família, você se sente confortável em ser extrovertido. No grupo da faculdade, você assume a questão de seriedade. Então, o indivíduo, ele tende a se permear nos grupos dos quais ele faz parte. Não, é dessa forma que a gente tende a se permear, nestes grupos. Aí a gente tem o grupo da consciência universal e espiritual, que é o que é maior do que nós, o planeta, todo o sistema que rege o planeta Terra, o sistema, o Sol, a Lua, todos os sistemas. Essa é a consciência universal. A consciência universal, ela abrange o todo. Então, eu tenho um indivíduo, tenho um grupo do qual esse indivíduo faz parte, os vários grupos, ó, meus bonequinhos, gente, que bonitinho, que eu uso para constelação, dos quais o indivíduo faz parte, e eu tenho a consciência universal, que é maior do que tudo isso. Então, a constelação familiar, ela trabalha com o espiritual, mas ela não é religiosa. Então, a gente não trabalha com dogmas, com crenças religiosas. Qualquer um pode fazer constelação familiar, não é vinculada a nenhuma religião. E nessa constelação familiar, a gente trabalha para a solução. A consciência universal, que abrange a consciência pessoal e de grupo, ela trabalha para o nosso maior, para o nosso melhor, sempre para o bem. Nas frases sistêmicas, a gente sempre trabalha para o melhor daquela questão. Então, a postura do constelador, ela é uma postura de ajudante. Ela não pode permear julgamentos e nem opiniões pessoais. Então, quando o campo daquele cliente, aquele código de barras, o que está no sangue, no DNA dele, traz uma questão, o constelador, ele precisa trazer essa questão com seriedade, sem imputar juízo de valor. Então, quando ele traz o assunto, ele tem que trazer o assunto para o melhor, para uma consciência amorosa. Nem sempre aquilo que o cliente quer ouvir, e sim o que ele precisa. Porque ninguém vem para terapia porque tá ótimo. A gente normalmente busca uma terapia porque a gente precisa de solução. Então, nem sempre a gente vai ouvir o que a gente gosta, mas a gente vai ouvir o que precisa. Normalmente o sistema traz o que precisa. Vanessa, como eu escolho um tema para constelação familiar? Eu queria trabalhar tanta coisa, a mãozinha. Eu tenho os clientes que eles chegam aqui e falam: o que hoje para você é mais urgente? Hoje é a questão do meu relacionamento, então é isso que a gente vai olhar. Arrumou, organizou aquilo, a gente vai olhar para a questão financeira. Arrumou aquilo outro, vai olhar para a questão de saúde. Então, normalmente, a constelação familiar, eu trabalho um tema por vez de forma focada. É assim que eu faço, é assim que eu encerro essa definição de tema, né? Essa resolução de tema. Pessoal, eu trouxe aqui as informações que eu queria trazer sobre as 3 leis do amor e as 3 leis da consciência. Se vocês quiserem aproveitar igual a Ju e fazer perguntas, aproveitem, vou responder algumas perguntas, aproveitando que a live está aberta aí, né? Minha primeira live aqui no TikTok, é um prazer ter vocês aqui, né? Aproveite e façam suas perguntas que eu vou trazendo aqui na medida do possível o meu ponto de vista. Aproveitar uns minutinhos. Deixa eu ver aqui se tem mais algum assunto.
Agradeço aqui os emojis. Agradeço. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vanessa, quais tipos de constelação você faz? Todos os tipos. Desde que seja de forma ética, eu constelo todos os temas, né? Quando eu faço a constelação familiar é indicada quando eu tenho alguma questão que eu tentei resolver sozinho e eu não consegui. Por exemplo, eu vejo que eu repito os mesmos padrões em termos de relacionamento. Eu já li livros, eu já procurei mudar minhas atitudes e eu não consigo sair desse padrão sozinho. A constelação familiar é indicada. A cada 2 anos, eu sou mandada embora dos meus empregos. Dá 2 anos certinho, o meu chefe vai lá e me dá a carta de demissão. O RH me chama. Tá na hora de fazer uma constelação familiar. Eu já tentei o concurso 5 vezes. Não passo, fica faltando 2 pontos. Tá na hora de fazer uma constelação familiar. Por que isso? Porque eu não estou tendo permissão de alcançar meus objetivos. Normalmente, quando eu não tenho permissão para alcançar aquilo, algo no meu sistema me bloqueia ou eu mesmo. Então, eu abro a constelação familiar e vou olhar aqueles padrões repetitivos que estão acontecendo e trazendo uma solução. Lembre-se que a constelação familiar é começo, meio e fim. Então, numa única sessão, eu trago para você o cenário, né? Então, dentro daquilo, você também precisa mudar os seus comportamentos, os seus pensamentos e as suas atitudes para que você chegue no objetivo. Mas a constelação familiar, ela é muito indicada quando eu tenho esses padrões repetitivos no meu sistema. Funciona e funciona muito bem. Esses exemplos que eu estou dando aqui são exemplos de atendimento. Claro que eu não vou citar a pessoa e não vou trazer aqui o assunto, né? Mas são exemplos de sessões. Vamos ver outra pergunta. Qual vai ser o efeito da constelação na minha vida? Perfeito. A constelação familiar, ela vai trazer alívio, vai trazer leveza, vai trazer solução. Isso depende das suas atitudes, como eu disse, a gente trabalha com adultos, né? O constelador, o terapeuta, ele trabalha em 5% com essa ferramenta, 95% é você, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E capaz de atingir os meus familiares através do meu processo? Sim, a constelação familiar, ela atinge. Eu costumo dizer que a terapia é algo que eu faço um investimento egoísta e o meu sistema é beneficiado. Porque quando eu olho uma questão minha, naturalmente quem veio antes de mim é beneficiado e quem vem depois também é beneficiado. Então, se eu sou uma filha, aquele assunto que eu olhei e faz parte do meu sistema, os meus pais são beneficiados, os meus irmãos são beneficiados. E se eu sou mãe e tenho filhos, os meus filhos são beneficiados, né? Então, acaba respingando em todos aquele processo. Então, a constelação familiar traz retorno para você e para sua família no devido tempo. Terapia é um processo, não é um milagre, né? Costumo dizer para o pessoal que eu não sou mãe de nada, né? Não traga o seu amor de volta em 5 dias, mas a gente tem muitos resultados positivos. Depende mais do cliente do que da minha ferramenta em si. Se a pessoa vem com disposição para mudança, querendo realmente resolver aquilo, os resultados são fantásticos, são maravilhosos. Lembrando que a constelação familiar dura, o efeito de uma constelação familiar, até 2 anos da data que eu fiz a constelação. Eu já tive casos na minha vida que durou até mais do que isso, né? Isso vai depender muito do sistema, porque a gente tem que entender que às vezes a minha vontade depende de outras resoluções. Então, o universo tem um tempo para reorganizar as coisas. Eu consigo resolver um padrão em uma única sessão?
Normalmente sim, aí vai depender. Por exemplo, eu vou dar essa questão de inventário. O inventário é uma coisa diferente, né, para o pessoal fazer constelação. Normalmente, quando alguém vem trazer uma constelação de inventário, é porque até o advogado já pediu, né? Então, depende da sua questão. Num inventário, por exemplo, se todas as partes estão de acordo, tende numa sessão resolver. Eu já tive questões de inventário que eu tive que fazer cinco sessões, porque 5 pessoas estavam em desacordo com aquele inventário. Então vai depender da pessoa, depende das questões que estão ali. E eu só consigo identificar isso quando eu abro o campo de constelação familiar, quando eu tenho a permissão de acessar a informação daquele sistema através do cliente que vem fazer uma sessão comigo. Então depende de pessoa, vai de pessoa para pessoa. Eu não costumo me comprometer. O que eu peço para a pessoa? Para que ela venha, conheça o meu trabalho, me conheça, porque tem que ter uma questão de afinidade nessa coisa de terapia. Ela gostou do meu trabalho, fez sentido para ela agenda as próximas sessões. Eu não faço uma constelação por semana, normalmente eu peço no mínimo 15 dias. Dependendo de uma constelação, como foi a constelação, se foi muito forte, eu peço um intervalo de 1 mês. Por quê? Porque as coisas precisam se organizar. Às vezes fazer em excesso não resolve o problema e sim atrapalha. Então a gente tem que respeitar os processos do cliente que está ali e do sistema do cliente. Então a gente tem que ter respeito. Foram anos gerando aquelas dificuldades, aqueles padrões, são anos para gerar uma depressão, são anos para ter uma síndrome do pânico. Não é de uma hora para outra que a gente resolve isso. Então tem que ter paciência com o processo. Acredito que eu já respondi tudo. Eu agradeço a presença de todos nessa minha primeira live no TikTok. A partir dessa semana eu vou estar aqui toda semana ao vivo, com lives ou exercícios sistêmicos. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. É muito bom, né? Ter a participação de todos que entraram, todo mundo que mandou emoji aí e deu o seu joinha. Sintam-se agradecidos, eu agradeço o tempo aqui comigo, agradeço a minha equipe que também está aqui comigo. Foi um prazer passar esse tempo com vocês aqui. Aguardo vocês na próxima terça-feira para mais conteúdos como esse. Vamos aprender aqui como a gente encerra. Não é a primeira live, é sempre assim.